esse tipo de tema deve ser melhor abordado lá para os anos 2020, 2030, pelo fato de nós, terráqueos, ainda não estarmos prontos, minimamente preparados no campo da maturidade emocional e espiritual para conhecer certos aspectos da verdade relativos ao passado terrestre. A espiritualidade e os mentores cósmicos, eles têm um desafio muito grande, que é o de trabalhar conosco ao longo dessas visitas que começarão a ocorrer, chamando-nos sempre a atenção para o presente e o futuro, se referindo ao passado nesse primeiro momento, o mínimo possível, porque qual é o problema nosso? O presente é muito rápido, esse momento passou, o futuro ainda vem. Tudo que resta na nossa percepção existencial é relativo ao passado. Então o ser humano está sempre, invariavelmente sempre, com o foco da sua atenção no passado, remoendo sentimentos que já ocorreram, remoendo sensações que já ocorreram, revivendo recordações que já ocorreram, sofrendo com fatos que já ocorreram. Nós somos uma máquina de viver sempre que já passou. Nós ainda não construímos a necessária postura psico-energética, espiritual, para focar a nossa atenção no presente. Só depois que a raça humana for a fundo nas práticas da yoga, só depois que a raça humana aprender a conviver com a respiração como sendo um ato voluntário do corpo humano e não somente involuntário, só quando a raça humana aprender certos princípios e controle psicológico, postura emocional, certos princípios de controle emocional e postura psicológica, é que a humanidade poderá ir a fundo no seu passado. E a pergunta que o Luiz Carlos fez tem a ver com um assunto que estava guardado, entre aspas, as 7 chaves, apesar de que nos idos de 1976, 2 livros praticamente romperam com esse silêncio, e aqui me refiro ao 12º Planeta, do Dr. Zecharia Sitchin, e o Mistério de Sirius, do Dr. Robert Temple. Esses 2 livros, que foram coincidentemente lançados em 1976, creio que na língua inglesa, as suas primeiras versões, eles começam a apontar questões do passado, apesar de não fecharem o assunto, pois que isso ainda será melhor abordado, que a própria espiritualidade até hoje tem tido muita prudência em aprofundar, pelo simples fato de nós não estarmos preparados. Eu vou mover disso e assumir o ônus, tentar falar um pouquinho sobre isso, mesmo sabendo que alguns dos presentes deverão não se sentir bem, mesmo sabendo que parte dos nossos irmãos e irmãs espirituais se encontram assistindo de alguma forma nessa conversa, para eles não ter utilidade nenhuma com esse tipo de informação, mas seguramente muito mais selativos sobre o assunto, porque raças extraterrestres que não são da tipologia humanoide aguardam ansiosamente, no bom sentido da palavra, do momento de, ao longo dos próximos séculos, das próximas décadas, entrarem em contato conosco. E não reside na forma humana, ou na forma humanoide, ou na forma reptiliana, ou na forma, seja lá que for, nenhum mérito moral. Ou seja, a forma humana, forma humanoide não é necessariamente mais evoluída que um ser extraterreno que se apresenta na forma de um réptil, ou na forma de um ponto, ou na forma de um palípode, de uma reta, ou na forma de um anfíbio, seja lá que esse verso possa ser. Não reside da fora a questão do mérito moral, a questão do mérito evolutivo, pois que há de tudo aí fora. Pois muito bem, feita essa introdução, vamos dizer cegamente o seguinte. Eu mesmo tive grandes surpresas nos anos 90, e o assunto era tão louco que jamais conversei isso com ninguém. Mas sim, existe na espiritualidade entidades cujos perispíritos não obedecem a um padrão humanoide.
É engraçado. Algumas dessas entidades, literalmente, são menos evoluídas que a média desta humanidade, sabe? Mas outras, que apresentam topologia totalmente fora do padrão humanoide, e, repito, estou me referindo a espíritos. Vejam como o assunto é complicado. A revelação espiritual, na época em que foi codificada, nem tocou de leve disso, porque não era criado. E existem também espíritos que se apresentam de uma forma não humana, que são muito mais evoluídos que a média de todos nós. E há de tudo, sim. Pois que houve um tempo aqui na Terra, e é importante que todos nós percebamos, que na hora em que o espírito deixa uma forma corporal, seja ela qual for, normalmente ele carrega consigo a fixação mental que ele está acostumado naquela forma existencial que ele viveu até então. Em outras palavras, se meu espírito sai repentinamente do meu corpo, naturalmente ele se molda da mesma forma que o corpo físico que Rogério aparenta ser. Se meu espírito for muito equilibrado, ele naturalmente já se tem como habitante do mundo espiritual na forma perispiritual que ele mais sente bem, ou se sente em paz ou em equilíbrio. Se essa encarnação for no que meu espírito terá 3.300 anos ainda, na hora em que eu saio do corpo, instantaneamente minha mente espiritual já me plasma daquele jeito. Ou, se meu espírito for desequilibrado, ou estiver ainda em curso de administrar karmas complicadíssimos, e eu tive uma vida em que fiz muita besteira, e os espíritos daquela vida ainda me cobram algum tipo de atitude redentora, na hora que meu espírito sai, a moda de Rogério ou a moda de uma vida passada, na hora em que percebe essa pressão, ele não depende dele, ele espiritualmente ele se transforma naquilo que ele foi naquela encarnação. Ou seja, a fixação mental do espírito é quem determina a forma perispiritual que esse espírito terá. Em assim dizer, vamos somente imaginar que em tempos passados na Terra existiu vida pensante, e essa vida pensante não era somente na espécie Homo sapiens. Era também da forma anfíbia. Para nós, anfíbios, atualmente, na dualidade, basicamente para nós anfíbios, nós pensamos em sapos, rãs e mererecas, no outro animal, mas não era nada disso. Existiam seres, e é impressionante, meus caros companheiros de evolução, todas as tradições da China falam em seres anfíbios, que em tempos idos fundaram a civilização chinesa. O imperador Yu era tão estranho que o imperador Yu teria sido o primeiro imperador da primeira dinastia lendária da China, dinastia Xia. E esse imperador ele era tão estranho que ele tinha o corpo de uma espécie de uma, como é o masculino de sereia, mas tinha pés também, ele tinha o corpo da cintura para baixo de peixe, e segundo algumas outras descrições de serpente, mas ele também tinha na ponta do que seria o rabo da sereia, 2 pés, mas cujas pernas eram coladas. Até os tornozelos eram tudo colado. E esse imperador Yu, ele se movimentava muito devagar. E todas as crônicas da antiguidade chinesas falam do modo peculiar como o imperador Yu andava. O andar de Yu. Só que Yu
foi o primeiro imperador chinês, mas não foi Yu que fundou a civilização chinesa, teria sido Fuxi e Nupua. Fuxi era um anfíbio que morava no rio, no mar. Nupua, idem. É impressionante. Gong Gong era um outro ser anfíbio que aparecia no rio do Norte. 7 sábios chineses, muito mais evoluídos que a humanidade. Foram eles que ensinaram o livro I Ching, o famoso diagrama Hong. Teria sido um ser anfíbio que emergiu das águas do Rio Amarelo e Fuxi viu o diagrama e foi dali que ele começou a escrever o que hoje nós conhecemos como diagrama Hong, que nos idos dos anos 1092 a.C. era extremamente famoso na dinastia Han. Nessa época, na China, todo mundo sabia que 2, 3 mil anos, ou seja, no ano 1092 a.C., 3 mil anos para trás, todo esse período os chineses falavam e acreditavam piamente, do jeito que nós sabemos que a América vai para a série P, injustamente. Os chineses naquela época acreditavam, não falo uma vez, acreditavam piamente que os seus fundadores eram seres anfíbios. Isso era só na China? Não. Os senhores e senhoras sabem quem é o fundador da civilização suméria ou Babilônia? O Hermes, o Luiz aí falou, grande Hermes, que era o ser anfíbio. E se nós formos verificar na própria literatura suméria e babilônica, em que Então de Enlil, como ele falou, que é o mesmo nome de Ea, só que no acadiano e no sumério, ele tinha uma estranha mania. Toda noite ele voltava para o Pandan. E todas as imagens de Enki é de um homem da cintura para cima e para baixo, no corpo de peixe. E aí? Como é que as tradições chinesas, hindus, sumério-babilônicas, egípcias, pois Sete, um dos deuses egípcios, Osíris, outro também seria, é impressionante a mistura de tradições que envolvem as pistas sobre seres extraterrestres, teriam chegado aqui na Terra, junto com outras civilizações, mas uma dessas civilizações que aqui aportaram, seguramente eram seres anfíbios. Provavelmente vindos de Sirius C, de um planeta que gira em torno da estrela Sirius C, que é muito pequena, uma anã branca, que gira em torno de Sirius B, que é uma estrela também pequena, anã vermelha e marrom, e essas duas estrelas, que não são visíveis da Terra, foram descobertas recentemente, giram em torno de Sirius A, que é a grande estrela se vocês pegarem as 3 estrelas do cinturão de Órion, acharem uma linha reta, ela aparece aqui. Em algumas constelações de antiguidade, ela fazia parte de outras constelações denominadas. Hoje, da forma mais moderna de Câncer, que é o maior disto da Terra, 8,6 anos-luz. É essa a fofoca que corre. É isso que um desses livros, aqui citados, o Mistério de Sirius, aponta. Mas mais que isso, alguns desses seres, que por volta do ano, não vamos aqui precisar, mas em algum momento que o Senhor Javé resolveu expulsar todas as espécies pensantes que haviam invadido a Terra para deixar somente a espécie Homo sapiens como a única pensante, para que aqueles espíritos que antes existiam
em muitas outras espécies, na medida que fossem perdendo seus corpos daquela época, fossem para a espiritualidade e fossem somente nascendo na espécie Homo sapiens, onde se supõe que alguns de nós aqui presentes, no passado, se tivermos sido deuses ou semideuses, podemos ter sido um desses seres, ou de outra forma que não humana. Muito bem. Se isso tudo for verdade, e algo disso deve ser verdade, porque na espiritualidade existem seres que, de fato, lá residem, trabalham e não têm a forma perispiritual humana. Segundo o que particularmente eu deduzo, os espíritos nunca me explicaram coisa alguma disso, apenas me permitiram ver ao longo dos anos 90, deduzo então que esse tipo de espírito que lá existe deve ter tido experiências do passado remotíssimo, em algumas experiências que estavam sendo feitas há milhões de anos atrás. Milhões de anos atrás, aí é um tempo muito superior a essa história desses seres anfíbios, pois a possibilidade histórica em termos de tempo dessas raças anfíbias e outros terem chegado aqui na Terra não é anterior a cerca de 400 mil anos para trás. Essa história de seres estranhos aqui na Terra, ela acaba 450 mil anos atrás até 1000 e poucos anos antes de Cristo. Ou seja, esse intervalo que esses seres puderam estar livremente atuando na Terra. Em algum momento, Jeová começou a expulsar todo mundo, esses seres caíram fora do sistema Terra, ou aqueles que tiveram seus corpos mortos por acidente, por guerra, seus espíritos passaram a fazer parte da população espiritual, desde hora, renascendo, encarnando apenas a espécie Homo sapiens, aqueles que conseguiram fazer isso, porque não é tão simples para eles. Alguns aí estão jamais encarnaram na espécie Homo sapiens, mas esses que são, desculpa, alguns não encarnaram porque são muito evoluídos, olha o detalhe. Outros já encarnaram porque seus espíritos chegaram a um ponto de complexidade vibratória tal que não cabem na espécie Homo sapiens. Então, se existirem espíritos trabalhando na espiritualidade, sob a forma perispiritual, de raças pensantes ou próxima daquilo que consideramos pensantes no passado remotíssimo da Terra, refere-se a períodos muito anteriores também a esses aqui nominados, há milhões de anos, pois que, de fato, há muitos milhões de anos atrás, pelas formas que existem entre si, muito antes de todo esse contexto de rebelião de Lúcifer ter começado, cerca de 700 mil anos atrás, há dezenas, centenas de milhões de anos atrás, teria sido tentado, sim, uma experiência de vida pensante aqui na Terra, só que na água. As espécies que hoje conhecemos como baleias, golfinhos e lontras e leões marinhos seriam as espécies que apresentam hoje um estranho padrão de inteligência. E isso seria descendente dessa tentativa de ocorrer lá. Então, sim, não há nenhum problema que possam existir espíritos sob a forma perispiritual, não humanoide, trabalhando de forma positiva na espiritualidade terrestre. Isso apenas nos choca, mas que, fora o estranho que eu acho dentro dos meus padrões eu não sabia dessa entrevista em jogo, é essa senhora. E se ela fez isso é porque ela deve estar sendo encaminhada pela espiritualidade, bater mesmo que equivocada com nós, sempre nos equivocamos muito e o critico, mas talvez para já ir começando a semear um pouco de reflexão, mesmo que ninguém acredite, e que não, para esse processo escolher um animal mais simpático,
que a humanidade conhece, que é o golfinho. Já para ver se a humanidade vai se acostumando, pois que quando outros painéis forem descortinados relativos a esse assunto, preciso que todos nós estejamos muito preparados. Não é tão simples assim. Respondi, Luiz? Podia. Bueno, alguém tinha levantado para ser antes de você, ontem, depois, falei. Vamos pela idade, mais velho, depois Gris, Mário, você usa. Rogério, quantas vítimas especiais que tem? Ó, parece um partido mais que tem plano de Deus. Ele dava todo. E já era o PDL e aqui até basta bem. E aqui se prepara e espírito até o local. Porque havia dezenas de 70 gatos. Então, bem, isso que aquele tempo estava tendo experiência de boa. Não queria voltar de lá. Mas que alguém ia ter chegado para ele e dito assim, olha, você vai ter que voltar porque tem muito aí a fazer. Obrigado pela descrição que ele fez, e esse nosso mudou ainda até foi falta que revelou como tem sido uma pré-munição na pessoa velha, eventualmente de acontecer esse negócio. Até a instituição, e pelo bater que bem lá no Estado, eu imaginei que atualmente tivesse levado a uma nave, onde estivesse sempre preparados para ir e para ser deportados. Então eu queria saber se você tem condição de dizer alguma coisa, ou fez uma coisa ou outra. Ou até uma terceira hipótese também. normalmente, o pessoal que suporta aqui acompanha vibratório, eles não se metem nesse tipo de investigação. Veja, os 30 anos que eu convivi com eles e confitaram ou deixaram de confirmar esse tipo de coisa. Talvez pelo fato de saber que um dia teria que me pedir para, entre aspas, eu anunciar alguma coisa que eu iria ser sem gostar, e já desconfiando que era só um. Talvez por isso. Mas o fato é que quando ocorreu o problema da TAM, eu li várias histórias desse tipo que surgiram na internet. Mas estranhamente, no programa de rádio que a gente tem lá em São Paulo, alguém fez uma pergunta que eu não me recordo que foi, e quando eu estava dando a resposta, estranhamente, um amigo espiritual próximo a mim insistiu e dizendo que, óbvio que a espiritualidade já sabia que aquilo ocorria, mas não era, aquilo não era um desencarne coletivo programado, fazia parte de um acidente, uma série de acidentes que, infelizmente, as forças positivas não puderam superar as negativas e a coisa, infelizmente, ocorreu. Mas a percepção de que aquilo teria sido algo militar não foi muito tempo antes do acidente, foram alguns, talvez, dias antes. Segundo o que me foi informado, isso não bate com essas histórias todas da internet. Que as histórias da internet apontam para um desencarne coletivo, em que muita gente teve premonição antes, etc. E tal. Como eu imagino, eles não estão me dizendo nada. Porque eles, normalmente, eles nunca dizem se o que aconteceu com fulano é isso ou aquilo. E a sua pergunta parte do pressuposto o que é que teria acontecido com esse pastor. Se foi isso, se foi aquilo, e eles não estão dizendo nada, pelo que me disse. Não teria nada que acontecer. A senhora aceitar o que? Próprio ser a título de opinião. Se eles falaram com fluência, eles nunca fizeram isso. Aconteceu tal coisa com fulano, foi assim ou assim, eles nunca falaram. Nunca falaram com ela. Para não entrar no mérito. Olha,
Algumas doenças que você falou, arrancando leão de luz, passa um problema muito maior. Eu poderia aprofundar um pouco isso. Não tem como. Nós não temos palavras para seguir adiante. Nós ainda não conseguimos nem entender direito a rebelião de Lúcifer. E jamais, provavelmente a curto prazo, poderemos compreender. O fato é que eu já tentei uma vez brincar aqui com esse aspecto. Alguém imagina um ser extraterrestre ter um corpo, idade de 7 bilhões de anos? Choca a gente. Mas em tese, observem que as brincadeiras em torno daquele ser que nós chamamos de Jeová, segundo Abraão, comeu um churrasco com ele, antes de destruir Sodoma e Gomorra. Jeová e 2 assistentes, quando estavam se dirigindo para Sodoma e Gomorra, passaram por lá. Abraão ofereceu para eles um churrasco. Eles sentaram e comeram com Abraão. Os 2 auxiliares de Abraão e de Jeová deviam ser muito famintos, porque depois do churrasco foram lá para Sodoma e Gomorra. E Ló, que é sobrinho de Abraão, ainda ofereceu um jantar para eles, e eles jantaram também no mesmo dia. No mesmo churrasco de manhã e cearam à noite. As primeiras vezes que eu li isso, mas, por incrível que pareça, faz parte das loucuras que eu vi, os amigos espirituais disseram que é tranquilo. De fato, isso é impressionante como absolutamente o que não foi deturpado está registrado nos primeiros 5 livros da Bíblia, a chamada Torá, é verdade. Por chocantes que possam ser detalhes. Aí a gente se pergunta, como é que um Deus comeu churrasco? Pior que comeu. E o pior é que esse Deus chamado Jeová, esse ser, em sendo verdade tudo isso, parece que é, ele é uma espécie de Deus, sim. Ele, os senhores deveriam ler o livro chamado Código de Deus, de Greg Braden. Nesse livro, esse autor, totalmente, eu não posso dizer essa frase, pense num livro maravilhoso. O mesmo defeito saiu de uma vez. O Pedro escreveu Efeitos Israelis. Ele mostra como Jeová, esse ser chamado Jeová, ele assinou embaixo, ele deixou a sua assinatura em tudo que ele fez na Terra, para que um dia, quando surgisse uma espécie pensante aqui na Terra, pudesse perceber que foi ele que fez tudo. Como é essa história? A ciência já sabe que há 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás, surgiu a primeira molécula da natureza planetária, a molécula mãe, da qual derivou tudo que hoje existe na Terra. Mosquito, muriçoca, inseto, ser humano, réptil, planta, tudo. Tudo que é forma de ser vivo surgiu a partir dessa molécula mãe, que repentinamente, há 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás, apareceu aqui na Terra. Os cientistas discutiram muito tempo como é que diabos essa molécula apareceu aqui. Então, a teoria da geração espontânea, a Terra formou-se há 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás. Aí, durante 800 milhões de anos, a Terra foi se agitando, solidificando. Aí, dos elementos químicos naturais que existiam aqui, naturalmente,
houve uma geração espontânea e surgiu essa molécula. Essa foi a primeira teoria científica que apareceu. Conclusão: essa molécula é muito complexa, ela não poderia ter surgido a partir dos elementos químicos existentes nesses 800 milhões, os primeiros 800 milhões de anos da formação geológica da Terra, porque os elementos químicos básicos que a formam não existiam na época. Então, se ela não surgiu da Terra, ela só pode ter vindo de fora. Então, os cientistas criaram a teoria chamada panspermia balística, que um cometa com asteroide, um belo dia caiu aqui na Terra, um belo dia, há 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás, e semeou a Terra com aquela molécula. Aos cientistas, Francis Crick foi prêmio Nobel de Biologia em 1973, e foi ele que descobriu a dupla hélice espiralada do DNA. Francis Crick, em 1973, começou a brincar, dizendo: olha, realmente essa molécula surgiu há 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás. A ciência toda concorda com isso. Mas ela não surgiu espontaneamente aqui na Terra, era impossível. Ela também não veio de fora, dentro de um asteroide, de um cometa, porque na entrada da atmosfera, do choque planetário, é a explosão atômica que ocorre. Então ela teria se desintegrado. Aí o pessoal perguntou: e aí? Disse: não, de fato, ela veio de fora. Mas somente pode ter entrado aqui na Terra dentro de um artefato fechado. Aí os cientistas, aí os jornalistas, mas o senhor está falando de uma nave? Isso é um artefato fechado. Quer dizer que só acredita em Deus? Eu disse: eu não. O senhor está falando que eixo terrestre? Eu disse: eu não acredito em eixo terrestre. Sou cientista, mas que o artefato fechado com essa molécula chegou aqui há 3 milhões e 800 milhões de anos. Chegou. Quem trouxe, quem mandou, quem fez isso, eu não sei. Prêmio Nobel afirmou isso. Ele desencarnar 2 anos atrás. Não voltou atrás. Pois muito bem. O doutor Javé, esse Deus que come churrasco, com o mesmo corpinho que tinha quando comeu churrasco para Abraão. 3 bilhões, 800 milhões de anos atrás, ele era responsável por essa parte Ele é o governador planetário da Terra, do sistema solar, de todos os planetas que aqui estão. Antes disso, ele já era o que é. Já aconteceu nesse universo de uma forma que ele tem com essa idade de 7 bilhões de anos terrestres, devido a um problema que a gente não tem como chegar nele. Esse você colocou essa primeira molécula. E como é que Greg Braden percebeu? Olha, o DNA é o código da vida na Terra presente nessa primeira molécula. O DNA, basicamente, eu não vou complicar, eu vou falar de forma simples. Hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono são basicamente os quatro elementos químicos que mais existem na natureza. Nossos corpos são formados basicamente com 6 elementos: azoto, nitrogênio, carbono, enxofre, fósforo, hidrogênio e oxigênio. 99% do meu corpo, do corpo de vocês, é formado por esses 6 elementos. 0,1% é formado por um bocado de outros elementos. Mas quem define são essas 4 porções de elementos químicos. E quem definiu o código de vida na Terra desse jeito, e todos os seres vivos da Terra têm esse código de vida a partir dessa molécula DNA. O fato é que, através de uma brincadeira, o alfabeto hebraico, quando surgiu, ele surgiu junto com aquilo que nós chamamos de numerologia. O alfabeto hebraico, diferente do português, já surgiu com uma quantificação numérica. Cada letra tem um valor numérico dentro de algo que depois se transformou no entendimento da Cabala.
num dos livros da Cabala, Yetzer, Sefirah, isso tudo que está sendo falado aqui é mostrado. Aí interessante, através do alfabeto hebraico, Jeová que criou o alfabeto hebraico. Pois que ele, a partir de Abraão, é que determinou o uso do que viria a ser a cultura hebraica, surgida onde hoje seria a cidade de Hebron. Os hebreus daí se derivaram e depois se transformaram em judeus. Ele, Jeová, é quem criou o alfabeto hebraico. É quem criou essa numerologia. Aí depois criou os livros da Cabala, que é os livros que conseguem interpretar e dar sinais dos mistérios por trás de tudo que Jeová fez, o Deus Jeová, que é Javé. O nome correto não é nenhum, porque o nome dele seria impronunciável. Mas tradicionalmente se chama Javé ou Yavé. Nós ocidentais, depois que pela primeira vez surgiu no inglês vitoriano na Inglaterra a tradução para Jeová. Então Yavé, Javé ou Jeová significam a mesmíssima coisa. Então esses Deus, não satisfeito, através de Maomé, recriou ou criou o alfabeto arábico como ele é hoje. E também com a numerologia a ele acoplada. E na hora em que você toma dos elementos da Cabala, fogo, ar, terra e água, e associa com os 4 elementos químicos básicos do DNA, com a codificação numérica do alfabeto hebraico, com a codificação numérica do alfabeto arábico, e mais outros indicativos, aí você percebe que esse ser plasmou de forma matemática a mesmíssima assinatura para que um dia, quando a espécie Homo sapiens pudesse decodificar o seu genoma e perceber isso e outras coisas tantas, percebesse que em cada célula das trilhões de células que formam o corpo de cada ser humano ou cada ser vivo na Terra, esteja assinado Yahvé. Só que esse ser foi alguém que se dedicou, como nenhum pai, nenhuma mãe se dedica a cuidar de um filho. Se os senhores lerem os 5 primeiros livros da Torá, Gênesis, Números, Êxodo, Deuteronômio e Levítico, por exemplo, o Levítico, todo ele Moisés é chamado à tenda do tabernáculo, onde lá existia a arca, que um certo barulho, Moisés começava a escutar Jeová falar, começava a ditar, e os sacerdotes da tribo de Levi, os levíticos, escreviam. O Levítico é Jeová falando o tempo inteiro instruções para os hebreus. Como esses outros livros também mostram o zelo que Jeová teve com essa espécie Homo sapiens. Mas que tipo de Deus é Jeová? Olhem, vocês serão o meu povo escolhido, eu darei para vocês isso, que a terra é minha, mas eu dou para vocês. O ouro e a prata da terra é minha. Foi ele que criou a natureza planetária. Mas eu dou para vocês, se vocês me forem fiéis. Vamos fazer um pacto, e fazendo o pacto eu cumpro com tudo o que eu estou dizendo. E se vocês cumprirem com a parte de vocês, vocês ganharão isso. E qual era a única coisa que Jeová pedia dos hebreus? Que eles fossem fiéis a um só Deus dele, que eles fossem honestos, decentes, amassem e respeitassem o próximo como a si mesmo. Tudo que Jeová queria era que o ser humano crescesse. Agora, se vocês não fizerem isso, aí aparecia o lado irado do Jeová. Pegue uma cara. Jeová, ele subjuga, ele impõe a disciplina. Ao mesmo tempo, é um ser profundamente amoroso, honesto e decente. Só que para nós isso é algo absurdo, porque a gente entende como Deus, o amantíssimo Pai que está além de todas essas perelas, o princípio criador, cósmico,
Então Jeová é chamado na terra de Deus, mas ele é um ser extraterrestre, é um ser cósmico, profundo poder, e que vem se dedicando à criação do Jardim do Éden, como ele chama a terra, que também é uma certa região de Hebron, lá na Judéia, onde ele fez diversas experiências e por aí vai. Qual é a questão? A coisa é tão clara que Jeová, quando ele convoca Maomé para escrever o Alcorão, como é que ele chama a humanidade? Ó humanos. Ou seja, mostrando claramente que ele é o meu irmão. Estava falando com os humanos. E Maomé recitou isso lá no o tempo todo, é humanos. Em resumo, a personalidade de Jeová é algo tão complexo que só depois que esta espécie Homo sapiens um dia compreender essa figura, e essa figura vai voltar com o mestre, e muitos outros mestres da humanidade voltarão juntos, é que a rebelião de Lúcifer, que é um capítulo importante, mas muito mais amplo. Então a gente não consegue entender nem o nosso dia a dia aqui na Terra. A gente não consegue ter mentalidade política nem para se lembrar em quem a gente votou pela última vez. E quando a gente se lembra, a gente não tem a menor ideia do que é que essa pessoa que a gente votou fez. Nós não temos responsabilidade existencial nenhuma, coisa alguma, se respeitamos a vida, a natureza, o planeta, etc. e tal. Enquanto nós formos os seres estúpidos que nós continuamos a ser, nós não poderemos descortinar verdades profundas do passado, porque estava pouco ou nada nos serve. Porque estaremos aqui discutindo e criticando Jeová, Lúcifer, quando o que hoje ocorre na Terra, corre com absoluta responsabilidade nossa, desses seres. Só tentaram, entre aspas, pelo menos Jeová até hoje, só tentou fazer o bem. Lúcifer se complicou um pouco. Mas, infelizmente, a gente não tem como aprofundar nosso conhecimento relativo ao passado, porque no presente nós ainda somos uma tragédia na administração da vida. Se nós não nos preocuparmos com o que de fato devemos nos preocupar, em sermos cidadãos amorosos, responsáveis, nem futuro a gente vai ter. Para que cuidar do passado? Então, é esse cuidado e esse zelo que a espiritualidade tem de tentar medir. Pois se for liberar tudo a respeito do passado, nós vamos ficar tão curiosos, é inevitável. A gente vai ficar tão ligado nisso tudo e vamos continuar a ser os mesmos estúpidos, incapacitados de amar, sermos criativos, de exigirmos de nós mesmos, apegados aos nossos conceitos, donos de verdade. Infelizmente, não podemos aprofundar esses assuntos. E observem que o pouco que é dito nessas reuniões já parece ser muito, se comparado com nada que é comentado sobre esses assuntos em outros cantos. Vejo como a situação é complicada. E vejo como eu sofro nas minhas madrugadas. E todo edifício. Que já tem que me olha, todo edifício. A última vez que nós tivemos hoje, semana passada, você pediu para a gente ler justamente sobre Jeová. Estou pedindo a todo mundo para ler, porque essa percepção minha foi tardia. Ele cortando sobre isso. Como Deus, ele tem as suas capacidades, mas a lei de causa e efeito, ela deve campear em todo o universo. Né? Pelo menos essa é a informação que a gente tem aqui a nível do nosso planeta. E eu abri justamente na parte em que Moisés escuta, né, no tabernáculo, aquela voz chamando, vai lá, né, e dá uma hora o cara, disciplina de Larão, se eu não me engano, para dizimar toda uma cidade que está próxima. E mata homem, mulher, criança, não deixa ninguém. Da mesma forma que Jericó e outras cidades que o povo de Selo de Hebron, os hebreus, começaram a dominar. Com relação a Jeová, não é essa questão. Ele é um Deus que tem, né, uma supremacia. Mas aquelas pessoas que praticaram esse tipo de sair, né, destruindo essas pessoas, principalmente em Jericó,
Como é que fica essas entidades espirituais? Vou dar o mesmo exemplo com relação a Moisés. Recebe no Monte Sinai, não matarás, desce do Monte Sinai, vê o bezerro de ouro e manda 3.500 conversar mais cedo com o papai. Como é que fica essas caretas? Cada um, causa e efeito. É esse o grande lado que é difícil para nós interpretarmos com as cores atuais da nossa cultura religiosa. Mas você resumiu muito. Essa é a desgraça da Terra. Diálises, para e a gente sai. Nem claro daquela situação. Nós só vamos entender isso se partirmos exatamente disso que o Jean está conferindo, que é o que o curso de pós-graduação em espiritualidade que existe na Terra, que é o Bhagavad Gita, que é o mero capítulo do Mahabharata. Quando um dos avatares vem ao mundo e choca o nosso conhecimento ocidental, porque ele, como sendo um Deus, encheu o saco de Arjuna, que era só um semideus, um ser humano metade divino. Arjuna não queria fazer a guerra. E Krishna, que é um Deus encarnado, convenceu Arjuna para a guerra de matar. Isso nos choca. Tem muito espírita que enche a boca e diz: Krishna não pode ser um Deus. O problema é esse: nós não temos como compreender a fundo essas questões se não partirmos de uma ótica profunda daquilo que se chama espiritualização pessoal. Não é ser só espírito, isso significa nada. Tem muito espírito que não entende muita coisa do lado mais profundo dos próprios espíritos. Tem ensinando a humanidade há muito tempo. Jeová, Sodoma e Gomorra, o que é dito lá em cima? Surgiu um vírus porque os habitantes dessas cidades estavam fazendo sexo com animais. E esse vírus, se não fosse destruído em logo, se espalharia e toda a espécie Homo sapiens, em menos de 10 anos, a Terra seria varrida. Qual a opção que ele teve? Destruir através da explosão nuclear limpa. Sob pena, se não assassinasse, destruísse aquelas pessoas, todas as outras pessoas, a espécie Homo sapiens, desapareciam. E o plano dele de manter a espécie Homo sapiens como sendo a espécie pensando para que os espíritos pudessem reencarnar nela, destruído. Krishna, se os primos de Arjuna, que era o lado mal da história, Arjuna era do lado bom, os primos eram o lado complicado. Se os Kauravas ou Kauravas ganhassem dos Pandavas, o império que eles iriam constituir naquela época impediria a história de progredir positivamente e a Terra não teria possibilidade de se reintegrar como hoje está tendo. Não tinha outra alternativa, tem que ser destruído. E é isso que Krishna dizia a Arjuna. Mas dizia o quê? Age como um ator. O karma sob a perspectiva espiritual, e é isso que o movimento espírita não aprofunda, porque nós não temos maturidade para isso, ele só é gerado se você se apegar ao resultado da sua ação. Olhe bem como a coisa é complexa. Se Krishna é quem é, e com o poder da autoridade espiritual que ele tem, ele percebe que é melhor ou menos pior, ou é a única opção para que esse problema que começou e terminou desaguando aqui na Terra possa ter continuidade em termos de possibilidade de solução, e diz para alguém: faça, mas faça com ternura, sem ódio, sem sentimento. E ele mesmo, Krishna, mata alguns semidemônios, alguns demônios, alguns monstros e alguns semideuses e alguns deuses e alguns seres humanos com a sua arma, mas ele fazia com sorriso dos lábios e de forma serena, sem ódio, porque era necessário fazer.
A questão é, Cristo pode olhar para uma situação e perceber que isso é necessário. Mas nós, seres humanos, que fazemos ou nos deixamos, sabe, que agimos por impulsos, provenientes das nossas emoções, somos totalmente descontrolados. Já pensou se alguém se julga Krishna para sair aí distribuindo pancada e morte em nome de... Muitos já fizeram isso, Inquisição, na Igreja Católica, os nossos irmãos fundamentalistas do islamismo. Então essa matéria ainda não pode ser ensinada, porque senão alguns ditos espiritualizados vão começar a fazer maldades e dizer que estão fazendo isso em nome do ideal mais alto, e por aí vai a tosca educação espiritual da humanidade. Então isso foi feito nessa época, não é feito mais hoje em dia não. Está aí o mesmo Cristo reencarnado como Saiba. Ele agora atua apenas da forma como os avatares, desde que a expressão dos sábios ficou sozinha na Terra, resolveram atuar, semeando o amor no coração de cada ser humano, para que cada ser humano, através do combate íntimo, vença a semeadura malvada, ou seja, do mal que foi feito no seu espírito em tempos anteriores. Os avatares limparam com suas atitudes, foram com sacrifício, porque sempre é doloroso para um Javé, para um Krishna, seja lá para quem for, bater duro, já que a essência deles é amorosa. Mas como para eles, a espécie humana, e eles sabem disso, é algo transitório, pessoal, é tão pouco, sob uma certa perspectiva importante, estarmos aqui, o que eu, como Rogério, penso, pouco vale para a forma espiritual que eu, enquanto espírito, penso. Desde que o que eu penso esteja contido naquilo que eu penso como espírito. Mas se eu aqui na Terra for para o lado da maldade, começar a agir de forma a contaminar o meu espírito, ele se contamina com isso. Se aqui eu, enquanto ser humano, progredir da perspectiva do conhecimento e do controle emocional, meu espírito também cresce junto. Mas se eu só fizer parte do que ele já sabe, ele permanece o mesmo, equilibrado. Uma vez, um ET me disse algo engraçado, escolheu falar desse jeito. E essa vez foi logo depois da brincadeira que eles pediram para fazer no mês de novembro. Não, vai ser esse seu aborrecimento com tema de importância. O seu espírito é amigo meu. Ou seja, quando eu dormia, esse corpinho, esse espírito sai. Meu espírito não está nem aí com algum vexame que eu possa estar passando aqui na Terra. E conversando exatamente com os ETs que, em tese, levaram a minha forma humana para o sacrifício para atingir um certo objetivo. Por quê, pessoal? Porque essa forma humana, ela vai acontecer o que com ela? Morre. Ela deixa de existir daqui a alguns anos. Mas meu espírito é a Terra. Então, por isso que, sob essa perspectiva, o que acontece conosco aqui na carne não tem muita importância. Porém, como nós não temos outro modo de existir no cosmos, passa a ter toda a importância que a gente faz na carne, porque é aqui que nós ajustamos as contas da nossa mente espiritual. Nesse sentido, todos nós temos que sair da forma humana. Um dos maiores ensinamentos de Jesus, que nós não estamos nem aí para ele, é que Jesus dizia: sede vós passantes. Acrescento eu: sede vós, entre o caminho do berço até a cova, passantes. Porque do berço à cova nós somos passantes. Aí Jesus dizia: quem constrói a sua casa no meio de uma ponte? Ninguém minimamente inteligente vai construir a sua residência no meio de uma ponte, já que uma ponte serve apenas para passar de um ponto a outro. E a vida, na hora da vida terráquea, ela é uma ponte, já que a gente nasce e morre.
Ninguém pode se pretender ser eterno enquanto ser humano nessa passagem. Por isso que eu dizia, sempre passantes. Mas nós queremos ficar vivo aqui, morrer nem pensar. Bobagem. A morte é uma das páginas mais belas da vida. Nós temos essa cultura da ignorância em relação à morte, então temos a morte um problema sério. Quando estamos desencarnados, a morte para a gente não é problema nenhuma, coisa boa, porque nos livrou de um morro cheio de doenças, de possibilidades de acidente, etc, etc. Então, para os espíritos, morrer é uma maravilha, não é nenhum problema. Mas quando esses espíritos não são soberanos e estão submetidos a um cérebro físico pouco educado, a morte passa a ser um problema. Às vezes, para um avatar, é um favor ele tirar a vida de alguém. Se esse alguém vai fazer muita besteira e se complicar karmicamente, é melhor ele morrer mais cedinho para não ter problemas. Sob a perspectiva das leis morais, é. Mas o avatar sabe pedir isso aí. Rogério não sabe, então. Eu não posso impor meu jugo sobre ninguém. Então, sob a perspectiva de karma, sob a perspectiva de causa e efeito, que vale sim em todo o cosmos, mas na época de Kardec, ele pretendia escrever, a pedido dos espíritos, um livro chamado Sentido Gradualista das Leis Morais do Karma, exatamente porque não é só aquilo que nós conhecemos da condição humana, que é o modo único do espírito existir. O espírito existe de muitos modos, mas o livro dos espíritos, a codificação espírita, trata só de um dos modos, que é esse que a gente conhece aqui na Terra. Porém, ali existem leis eternas e válidas em todo o universo, dentro do sentido gradualístico de cada situação. Então, esses seres que utilizaram do poder que tinham para, nesse período crítico da Terra, ter que destruir formas transitórias de vida, para que essas saíssem do planeta e não piorassem a situação, se eles agirem a serviço do bem comum e sem afetar as suas atitudes através de impulsos nervosos, eles não vão ver. Nossa, bebê. É o chamado Dharma, o dever sagrado, uma ação por conta do seu dever sagrado. Nós ocidentais não conhecemos isso. Porém, Jeová dizia, Moisés, é necessário destruir 100. E Moisés mandava destruir 3.000, porque estava chateado. Aí Moisés assumiu. Porém, esse karma, ele é compensado por algumas atenuantes dentro de uma análise global que diabo significava a missão dificílima de Moisés no meio de um monte de cretinos e em situação crítica de ter que decidir alguma coisa sob pena da humanidade não ter motilidade. Quem de nós pode julgar isso? Ninguém, mas uma turma lá em cima pode. E há um nível mais ainda superior do universo, uma turma que avalia, sim, os atos de um Javé, no sentido gradualístico mais profundo daquilo que chamamos de leis morais de causa e efeito, ação e reação. Se de fato era necessário, naquela hora, naquele montante, e é esse o grande barato da evolução cósmica, somente o Pai amantíssimo é perfeito, abaixo desse cidadão. E por isso que Jesus dizia, perfeito só. Todo mundo tem um grau de obstáculo, inclusive muitos dos deuses, quase deuses, semideuses, assim considerados pela ótica, né? Tem o seu grau de complexidade decisório. Todos nós estamos submersos ou envolvidos pelos conjuntos da lei divina. Lei divina essa que rege, que legisla sobre a evolução cósmica de todas as formas pensantes, no chamado multiverso,
conjunto dos universos físicos, ou a isso assemelhados que existam, seus níveis espirituais, cósmicos, astrais e por aí vai. É fantástico. E mais fantástico ainda é perceber que isso não é eterno. Nós somos herdeiros das eras, da eternidade. E isso é chocante. Na verdade é maravilhoso. Para a gente é chocante porque o nosso cérebro, já que ele é transitório, ele não entende. Para o nosso cérebro, tudo tem que ter tido um início. Tem um fim, porque ele é transitório. Imaginem um universo que nunca teve início. Vamos para trás. Vamos tentar pensar que o universo nunca teve início. O cérebro da gente entra em pane. Tentem fazer isso. Nós não conseguimos imaginar com esse cérebro algo que não teve início. Nosso cérebro não consegue produzir, arquitetar o entendimento em relação a isso. A gente até consegue imaginar a eternidade, que esse universo não se acabe nunca mais. Aí a gente consegue. Graças. Então, esse cérebro ele é muito limitado para absorver o todo da vivência produzida pela atitude amorosa do Pai e da Mãe. Os espíritas pensam que tudo está na codificação espírita. Não está. Ou necessário àquele momento. Os islâmicos pensam que tudo está no Corão. Não está. Os católicos e cristãos acham que tudo está na Bíblia. Não está. Toda a água do mar não cabe num copo desse. Nada. Nada. Muito pouco cabe nesse cérebro. Sob a perspectiva cósmica, é um nada que cabe aqui dentro. E nós ainda queremos dizer que somos doutores dessas matérias todas. Não dá, pessoal. Na condição humana não dá. Maravilha. Como você pediu para ler, que eu li aqui, só falta ter essa explicação que teve. Tem uma. Agora, Kardec falou dos anfíbios. Mas suba na capinha. Não, eu vou comentar. Achei assim um pouco, né? E acharam a lança que foi perfurada por Jesus, né? Que essa lança se pendeu, depois apareceu, e conforme essa lança ia ser encontrada, e cada outro tinha um poder dessa lança, tinha poderes amarellos. Resiste todo o famoso estudos, né? Pisando em relação a isso. Agora eu fico impressionada com o padrão de pensamento mesmo daquela época, no sentido de achar que realmente você empunhar uma faca, né? A lança e quem que estava vendo ali é uma violência, né? De achar que estava dando poder a quem possuísse aquela faca. E realmente eu achei interessante também que foi falado de um soldado romano, Maurício, se isso realmente se passou na história, ou foi. Hoje em dia, existem hoje em dia 4 lanças, ou 4 pontas de lanças, e cada uma delas está em museus específicos na Europa e na chamada Eurásia. Que os mantenedores dessas 4 pontas de lanças afirmam
teria sido a lança que um centurião romano chamado Longinos teria furado Jesus na hora em que Pôncio Pilatos recebeu a visita de José de Arimateia pedindo o corpo de Jesus. Ele mandou então um outro centurião, além daquele que havia comandando a crucificação, verificar se crucificado no meio já havia morrido. E essa história é montada que esse centurião então espetou a lança e saiu água, etc. e tal, com ele. Ele também, a vida dele, ele se transformou depois desse. Então isso reza a lenda. Em termos históricos, nada disso procede. Procede sim o fato de que a partir de um certo momento da história, essa questão da lança que perfurou Jesus começou a ser tida como uma relíquia sagrada. A história de Longinos começou somente no século III depois de Cristo. Até então, essa figura não aparece em nenhum evangelho, nenhum apócrifo, nem nada. No século III é que essa história começa. Os senhores sabem por quê? Até o início do século IV, a religião cristã ela era perseguida pelo Império Romano. Somente quando Constantino, no ano 317 depois de Cristo, teve o sinal do céu, se é que ele viu alguma coisa mesmo, ele transformou, a partir de então, a religião cristã na religião oficial do Império Romano, do qual ele era imperador. Então, observem bem, a religião cristã passou 317 anos desde que ela surgiu no início do primeiro século, caso 280 e poucos anos, sendo perseguida pelo Império Romano. Um belo dia, o imperador romano, Constantino, diz, não, a partir de agora ela vai ser a religião oficial do Império Romano. Isso devido a uma questão política da época, também devido a uma influência muito grande que Helena, mãe de Constantino, tinha sobre ele. O que é que a Helena faz? Vai a Jerusalém, nos locais em que a tradição de então apontava como certo. Quando Jesus havia sido crucificado, onde o seu corpo havia sido guardado antes da ressurreição, e Helena então encontra uma ponta de uma lança que seria acreditada em Jerusalém. Segundo ela, não há nenhum registro histórico de que em Jerusalém aquele pedaço de ferro era de fato. E traz então essa ponta para Roma, e então seu filho Constantino começa a ostentar como uma das grandes relíquias da religião. E como Constantino venceu todos os opositores, a lança tem poder. Essa fofoca se espalhou a partir dos séculos seguintes, por volta do ano 1000, quando surgiu o Império Sacro Romano. Todo imperador queria ir para a guerra levando ou a ponta da lança, aí só não tinha lança como relíquia. A casca de madeira da cruz onde Jesus foi crucificado, existiam dezenas de cascas enroladas em mantos. Teve guerras que era assim. Um rei aqui dizia, eu tenho a casca da cruz de Jesus. Outro dizia, mas eu tenho a ponta da lança. Aí ia para a guerra. O lado que vencesse, aquela relíquia ia ficar com fama de... Infelizmente é esse o pano de fundo por trás da estupidez humana que transformou em relíquias algumas coisas que de fato eram da época de Jesus, mas que Jesus não seria estúpido. Nós somos estúpidos, ele está todo mundo. O sagrado está além disso. O fato é que é contexto histórico, sim, a partir de Helena, ou seja, a partir da mãe de Constantino, no início do século IV, e esse modismo de relíquia sagrada de Jesus iniciou-se a partir daí, e muitas surgiam
Às vezes, uma certa igreja estava sem recursos e os padres encontravam. Aí já não vamos mais de Jesus. Era a ponta da unha do dedão do pé de Santo Ambrósio do século IV. E transformavam isso numa relíquia. E cobrava das pessoas um dinheiro para que elas pudessem tocar na ponta da unha do dedão do pé de Santo Ambrósio. E através da manipulação da ignorância humana, essas relíquias foram se transformando em coisas poderosas, mas não tem. Então, de fato, na história estão registrados diversos acontecimentos de guerra e de conflito que têm como pano de fundo relíquias desse porte, referentes à dança, referentes à cruz do Cristo, referente aos prés que foram referados. Está assim de relíquias as páginas da história antiga e da Idade Média. Porém, nisso se enquadram questões sérias como São Sudário, que é uma relíquia, quando que Verônica queria também limpar o rosto de Jesus em uma das quedas, uma série, o Santo Grau, o cálice da outra passeia, tem história para tudo aí nesse meio. Mas a personagem Longinos, este não é história. Ele é produto de uma fofoca, de uma lenda. E está assim que Longinos reencarnado. Eu já encontrei uns 8 me disseram que era Longinos reencarnado. Eu conheço nenhuma de Natal. Pode ser, mas isso não é falso. Em resumo, é um assunto muito difícil. Com o avanço da ciência, pode ser que existam Longinos. De fato, tudo indica que alguém fez esse teste, sim. Em Marcos está registrado essa questão. Mas Mas não sabe se foi real ou já foi colocado lá do. quando traduzido para o latim, o Evangelho de Marcos, é essa discussão que se tem. Por questões pessoais minhas, de revelação espiritual, eu sou daqueles que pensam que de fato existiu esse personagem. Tá? Por questões pessoais. Mas da tal balança aí já nada posso eu pessoalmente nem chutar a título de opinião pessoal. Mas esse é o problema. Tudo em torno de Jesus é fantástico. O fantástico é pouco. Tirando as histórias em torno de Jesus. Só que eu entendi. Você falou que o centurião. Já fica aí com saudades. Tá, obrigado. Tá. Mas esse centurião. Não, a questão do centurião. Quer saber se você foi centurião. A vez que meu espírito na época, o que eu escolho, São direto. eu não tenho nada a ver com isso. Que eu saiba. Nesse dia em Jerusalém, existiam vários centuriões. Existia um centurião que era babão de Pôncio Pilatos, daquele que está lá direito, se essa história for verdade. E ele ficava só no bem bom. Era simpático, bonito, elegante. Eu sei já vi falar. Bonitão. E então ele ficava babando Pôncio Pilatos e só recebia as delegações estrangeiras. Como a crucificação de Jesus foi numa sexta-feira, a Páscoa era no sábado, durante toda a semana estavam chegando delegações em Jerusalém. Detalhe, Pôncio Pilatos não morava em Jerusalém. Ele morava numa cidade portuária muito legal chamada Cesareia. Cesareia de Filipe. Então ele só ia para Jerusalém na época da Páscoa, quando muitas delegações das nações daquela época se dirigiam para Jerusalém, uma grande besta. Então, a legião romana sediada em Cesareia de Filipe, uma parte dela ia para Jerusalém nessa época da Páscoa. E assim,
Me parece que 3 ou 4 centuriões foram nessa leva. Não estava previsto ninguém ser crucificado na cruz. Jesus foi, entre aspas, traído pela confusão judaica na quinta-feira à noite. Sexta-feira de manhã cedo se explodiu no colo de Pôncio Pilatos e ele tinha que tomar alguma decisão. Então, como o simpático e o Padrão que fica perto com os Pilatos, isso é uma vingança da partida. Esse centurião teve nada a ver com a história. Tinha um centurião azarado que era o sargento do dia. Acho que era o Marta. Que esse era o sargento do dia e está trabalhando lá na delegacia de Jerusalém, vamos assim dizer. De serviço. De serviço. E foi para esse aí que sobrou ter que levar os crucificados no meio de Jerusalém, no meio dos judeus, mas crucificar. Só que antes disso, Pôncio Pilatos teve que tomar a decisão de crucificar. Todo crucificado antes tem que ser flagelado. Então o oficial, o centurião estava como um oficial do dia, não coube a esse oficial aqui o flagelamento. Um outro centurião da guarda, provavelmente estava de folga, sei lá, se é que existia folga nesse dia, mas não estava nesse contexto, foi ele, fez, chicoteou Jesus e os outros 2 que foram crucificados. O oficial do dia já recebeu os 3 flagelados, já chicoteados, da cunhou de espírito com Jesus e por aí vai. Então, se existir um outro centurião, né, que foi solicitado por alguém, os Pilatos, para ver se Jesus tinha convicto, isso já na hora do dia, nessa sexta hora do dia, entre a sexta e a nona hora, como os judeus chamavam, sinceramente, isso não faz parte dos meus registros pessoais, espirituais. Isso pode ter existido. Foi esse o boato que subiu em cima desse centurião chamado Longínquos. A autoridade nunca te confirmou ou deixou de confirmar isso. Está falando disso. É o que eu posso dizer. E nisso aqui pode existir muito equívoco de minha parte. Temos só mais 5 minutos, acho que podemos encerrar, ou alguém tem mais alguma? Já que está falando de personagens bíblicos, o Simão, o Cirineu, ele verdadeiramente existiu e carregou a cruz nos ombros? Dentro da loucura que eu vi, com isso aí eu posso dizer que, em tese, meu espírito assistiu isso. 5 minutos. Longe do filho. Eu não sei se esse auxílio de Deus está aí. Pensei e desconfio. Está enganado. Nunca fui dado sobre ele. Que só é citado em 3 dos 4 evangelistas e nada mais se falou nesse equidade espiritual. Já procurei nada. Muito sobre a história de Jesus, quase absolutamente tudo que está nos evangelhos é verdade. Porém, aconteceram muitas outras coisas que não estão no evangelho. Nada do que está no evangelho é totalmente furado. Tudo ali tem um fundo de verdade, então é 100% verdade. Mas ocorreram muitas outras coisas que, infelizmente, não foram citadas nesses evangelhos. Se vocês observarem, os evangelhos de Mateus, Marcos, João e Lucas, eles são muito rápidos. Os capítulos são muito curtos. E é importante perceber que todos eles foram escritos depois que Jerusalém foi destruída pela legião romana, comandada por Tito nos anos 70. Esses evangelhos todos começaram a ser escritos depois. Antes disso, foram escritas apenas as epístolas de Paulo. Só que a partir dos anos 70, todos esses personagens, por exemplo, Mateus e os evangelistas, já haviam morrido. Só quem restava vivo era João, dos apóstolos. Então, provavelmente, como o evangelho de Mateus surgiu depois de Marcos, os estudiosos acham que quem escreveu o evangelho de Mateus foi alguém que seguia Mateus, mas que não tem nada a ver com Mateus, ou seja, nem sequer foi testemunha ocular dos acontecimentos. A história da Terra é tão doida. Observe Maomé. Maomé nasceu no ano 570.
Vocês aguentam mais 5 minutos aí de fofoca? Não tem 11 de fita aqui ainda. Vocês têm constante desdobramento espiritual. Quem está aparecendo nessa palestra é seu subindo fora do seu. Aqui não dorme isso. Eu disse o senhor trabalhando espiritualmente. 570, Maomé nasceu. Até os 40 anos, 610, Maomé nada tinha a ver com essa história de islamismo. Não existia nem esse troço. Nessa época, na Arábia, a língua árabe era tão pobre que poucos escreviam. E a pouca escrita que existia era só para registro de mercadorias. Não existia um livro cultural. Tanto que Maomé, como todo mundo daquela época que morava ali em torno de Meca, era analfabeto, pai de pai. Só que era alguém extremamente inteligente, decente, honesto, respeitado por todos. Não, Maomé nasceu pobre, perdeu os pais por volta dos 6 anos de idade, foi criado por um tio rico mercador, que o ajudou a ser um grande comerciante. E aos 22, 23 anos ele já era ao registro, dele por ser um importante comerciante. E uma viúva rica apaixonou-se por ele e disse: peça. Então esse tio comerciante e a viúva que se casou, só que a viúva era vítima espiritualmente, ela ainda é. Deixa essa fofoca de lá. Essas duas personagens foram quem o tempo inteiro deram guarida a Maomé e protegeram Maomé das confusões que ele teria. Depois, senão, a turma tinha liquidado. Quando Maomé tinha 40 anos, já sedimentado na vida, já importante, mas analfabeto, Maomé quer testar qualquer cidadão, nem de bom senso, de pé. Ele não gostava do que ele via. O que é que ele via? Meca era uma cidade da tribo dos Coiraxicas. E desde a época de Abraão, ou seja, 2000 e poucos anos antes da época que Maomé viveu, ali já existia uma pedra, chamada hoje em dia de Caaba. Teria sido a pedra onde Abraão ia sacrificando o filho dele, Isaac, a pedido de Javé, só para testar Abraão. Esse Javé não tem jeito. Onde outras coisas teriam ocorrido, e os coraixitas transformaram a Caaba naquele tempo num templo para que as pessoas, antes de Maomé, politeístas que existiam em Meca, pudessem cultuar os seus deuses, os seus ídolos, os seus santos. Em Meca existiam judeus, cristãos e árabes. Os árabes eram politeístas, os judeus, os cristãos seguiam Javé, o Cristo. Mas os árabes tinham santo para tudo. E era na Caaba que os árabes iam, como se fosse uma igreja, para fazer oferendas aos seus ídolos, aos seus santos. E os coraixitas cobravam pedágio para que os árabes pudessem lá chegar e fazer a sua peregrinação a Meca, naquela época. E Maomé era o cara que não aceitava isso. E ele costumava se retirar para meditar em cavernas situadas próximas a Meca. Ele tinha um hábito de ser alguém solitário. Amava profundamente a esposa. Era um homem, uma figura maravilhosa. Tudo indica que é o mesmo espírito de Moisés reencarnado, pelas fofocas que eu percebo no céu, posso estar enganado. E um belo dia, aos 40 anos, por volta do ano 610, alguém diz: ei, os filhos vão começar a trabalhar. Ele começa a ver luzes, algo se apodera dele, e ele começa a recitar, já que ele era analfabeto, versos. Que versos?
Eu sou o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu estou tomando a ti como meu servo, papapá, papapá, para que, ou seja, o Alcorão, que é um livraço, foi sendo comunicado a Maomé através de versos. E do ano 610 até o dia da morte de Maomé, 636, não me engano, 32, 36, durante 20 anos, Maomé ficou recebendo esses versos e dizendo. E ninguém copiava nada, porque Alcorão, os senhores sabem o que quer dizer? Alcorão é recitação, é essa tradução. Tudo era recitado. Nessa época, as pessoas tinham uma inteligência auditiva e fixação de memória fantástica, que nós fomos perdendo na medida em que a escrita surgiu. E os versos transmitidos a Maomé eram versos de fechamento código, ou seja, do jeito que a gente utiliza rima para fechar as frases de um verso do poema, o árabe foi sendo enriquecido através da recitação do Alcorão que era dada a Maomé. As pessoas que escutavam, e Maomé nos primeiros 10 anos só recitava esses versos, possuído por alguma força maior, só para a esposa dele e alguns amigos. Essas pessoas iam decorando os versos, pois que ninguém sabia escrever, nem a esposa de Maomé. Então vejam que loucura. Depois que Maomé morreu, os califas seguidores deles, que deram origem aos sunitas, não aos xiitas, que é outra história, quando o islamismo começou a se expandir e chegava em outras linguagens, e então se percebia que para adequar a recitação a outra língua que não o árabe, algumas distorções começavam a ocorrer, é que um colegiado de califas e sábios decidiu transformar o Alcorão, que era recitação, em um livro escrito. E cada surata, o Alcorão é um livro composto por 114 grandes capítulos, suratas, vamos assim falar. Cada uma dessas suratas que era escrita por esse colegiado era posta à prova por pessoas que haviam convivido com Maomé e sabiam de cor as tais suratas. E é incrível como na espiritualidade o Alcorão é tido como fidedigno. Ou seja, seja lá quem foi que conseguiu escrever aquilo, escreveu muito aproximadamente daquilo que era recitado originalmente por Maomé. Vejam que coisa espantosa. Porém, a partir da fixação desse livro, os hadiths, ou interpretações feitas por muitos sábios ou pesquisadores muçulmanos, começaram a surgir. A que Osama Bin Laden faz hoje em dia é só mais uma interpretação. Porque, diferente do catolicismo, o islamismo não tem uma autoridade central. Qualquer islâmico tem o direito de interpretar o Alcorão do jeito que ele quer. E eles fazem isso. Por que eu estou falando isso? Porque o Alcorão foi totalmente deturpado, não na sua escrita, mas nas interpretações que começaram a surgir a partir do século VIII. E hoje, a exemplo do budismo, existem centenas de escolas que interpretam do jeito que querem o Alcorão a seu modo, como também algumas escolas budistas fazem com a tradução do Buda. Mas no caso do cristianismo, a Bíblia foi adulterada, sim, em diversos momentos da história. E para que certas letras tivessem lugar na Bíblia, muitos evangelhos foram, por volta do século IV, adulterados, quando foram traduzidos do aramaico, do hebraico e do grego para o latim, que era a língua oficial do Império Romano, já que a religião cristã era agora oficial
a religião estatal, por isso católica, do Império Romano, todas as suas peças literárias deviam ser traduzidas para o latim. Nessa tradução, por exemplo, foi que Pôncio Pilatos começou a lavar as mãos, porque até então não existia essa história de Pôncio Pilatos lavar as mãos. Mas por que ele aparece nos evangelhos, como nós conhecemos hoje, lavando as mãos? Ele era romano, a autoridade romana na época, como a religião judaica. A religião agora era católica. Os romanos, então, não tiveram culpa na crucificação de Jesus. Lavaram as mãos. Os judeus, sim, eles são culpados. Então, na hora que o Império Romano traduziu para o latim as peças literárias do cristianismo, algum padre lá disse, rapaz, vamos aqui para a nossa barra evitar a culpa sozinho nos judeus. Quem decidiu a crucificação de Jesus foi o Império Romano na época. Os judeus fizeram por onde. Mas quando a gente lê os evangelhos hoje, foi tadinho de Pôncio Pilatos, que acordou numa sexta-feira, de fato foi, teve aquele problemão, ele não quis crucificar Jesus. Nos evangelhos diz que ele tentou até colher de Jesus alguma frase que ele pudesse inocentar, mas, Jesus ficou em silêncio. Pôncio Pilatos querendo ajudar Jesus, e Jesus não ajudou Pôncio Pilatos a limpar a barradeira. Aí Pôncio Pilatos lavou as mãos. Estocar. O Império Romano precisava não ser culpado da morte do seu líder maior, que agora era Jesus. Mas isso não é verdade. Os evangelhos da época apontavam outras verdades. Mas também ocorreram fatos naquela sexta-feira de manhã que não foram registrados em uma coisa nem outra. Talvez algum dia a gente saiba disso através de outros mecanismos, mas ainda não é o momento. Podemos encerrar, já passamos da hora. Da minha parte, agradeço a gentileza e a assistência de vocês, e então pela oportunidade, e repito, que sempre aqui é dito, que isso tudo seja tomado como cimento para a reflexão. Porque essas verdades estão mais além da nossa só pretensão de abordar esses assuntos. Tudo isso aqui só deve servir como cimento para as reflexões, para a gente poder evoluir. Verdade, verdade, um dia a gente dispõe.